Olá pessoal, começando mais um podcast do Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Agora estamos aqui na Carijó. Carijó Filmes, nosso amigo Zé Yoshiga, com uma novidade para essa edição. Temos novidades. Nós estamos com o podcast com imagem agora. A partir de agora você vai ter imagem no podcast. Essa é a nossa novidade a partir desse programa. A gente está aqui na Carijó Filmes, do Zé Yoshiga, que você falou. É um espaço todo preparado para gravação. Espaço. Podcast, videocast, aula, apresentação, tem câmeras, tem mesa de corte, tudo. E Há uma curiosidade do nome, né? Carijó. Carijó é uma galinha. Porém, era o nome de um gato. E ele contou pra gente essa história. Maravilhosa. Agora eu pedi pra ele pôr a foto do gato aqui. Pois é, tem que ilustrar aqui. E a partir dessa 26ª edição, a gente vai ter, então, o podcast na íntegra também em vídeo. Você que acompanhava em áudio pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, as outras plataformas, fica tudo igual, continua acompanhando, no deslocamento, no carro, na hora que está passeando com o cachorro, mas também quiser dar uma espiadinha, ver no Spotify, que tem essa possibilidade de assistir em vídeo, e também no YouTube. As pessoas pediram, Marcos, na verdade, isso, porque a gente cortava, né, o programa e depois iam as pílulas. Que continuam. Que continuam, tudo igual, não mudamos nada, mas a gente agora passa a ter integral com imagem, porque as pessoas estavam pedindo isso. Então a gente vai colocar e novas novidades virão daqui para frente. Nos próximos capítulos. Nos próximos. Maravilha. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, El Niño. Moraes, alguns eventos climáticos têm chamado a atenção aí na Europa. A gente tem temperaturas chegando aos 47 graus. A gente tem uma expectativa aqui no Brasil de muita chuva em alguns lugares, muita seca em outros que podem vir. E aí, o que está acontecendo? Qual que é a relação de tudo isso que a gente tem visto e pode ver com El Niño? As imagens são impressionantes, né? Que a gente viu agora do verão na Europa. O verão, a temperatura na Europa, o verão ser muito quente, não é nenhuma novidade. Vamos dizer assim, nunca aconteceu. Tem gente que morre de calor. Muito, muito. Principalmente se uma massa de ar, vamos dizer assim, uma porção do ar se desloca do Saara para o sul da Europa, que é muito comum nessa época. É uma outra coisa, mas a temperatura elevada não é uma novidade. Porém, nós temos uma novidade esse ano que já vinha se falando, que é a questão do El Niño. O El Niño voltou. O que é o El Niño? O El Niño é um fenômeno onde você passa a ter, numa determinada época do ano, o aquecimento das águas do Pacífico. Há uma discussão, assim, que é uma discussão meio sem fim. Se é um fenômeno meteorológico que influencia no oceano ou se é um fenômeno oceanográfico que influencia na atmosfera. Tostines vende mais. Exatamente. E, na verdade, os dois estão interligados. O que a gente sabe é que é uma porção do Pacífico, começa a se aquecer. Esse ano começou antes do que deveria ter acontecido, e por isso que está se falando num super El Niño. E esse aquecimento dessa área que vai do centro do Pacífico em direção à América do Sul e que chega muito próximo da América do Sul no final do ano. Por isso que é El Niño, do menino, o menino Jesus. O nome vem daí. E aí eles batizaram, em espanhol, porque na costa oeste da América do Sul você passa a ter a influência direta desse fenômeno. Os incas já sabiam, já tinham registros que acontecia um aquecimento da água, para você ter uma ideia, no Pacífico, numa determinada época, próximo ao final do ano. Porque é quando essa porção do Pacífico que se aquece, e que cá entre nós ninguém sabe direito o porquê disso, ele se desloca e encosta na costa da América do Sul. Isso comprometia a pesca, porque na hora que você muda a temperatura da água, aquela porção, agora um pouco de geografia, tem uma corrente que sobe a costa oeste, que é a corrente de Humboldt, que é uma corrente gelada. Essa corrente, ela é super favorável à pesca. Por isso que os países do Chile, o Peru principalmente, são países que se destacam como país pesqueiro. Aquela área é uma área de piscicosidade. Piscicosidade, muito peixe. Então, você tem
essa quantidade tinha isso comprometido com o El Niño, porque a temperatura da água sobe. E aí mexe no padrão. Então há registros, já que os povos daquela região já sabiam disso. Ele acontece esporadicamente, ele não é constante, não é que todo ano tem El Niño. Né? Você tem às vezes 2, 3, 4 anos, 7 anos sem El Niño, de repente você volta a ter El Niño novamente. E agora nós estamos tendo um El Niño antecipado, a temperatura começou a subir, nós estamos na metade do ano, já subiu, e isto vai provocar uma alteração. A gente já sabe, isso já está estudado. E isso vai acabar, afeta, toda vez que isso acaba acontecendo, afeta a economia de vários países do mundo. Tanto que a ONU já anunciou, né? Se a gente olhar o último El Niño, nós tivemos trilhões de prejuízo nessa história toda. Então isso é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Mas voltando ainda à parte física do fenômeno, quando ele acontece, ele altera a dinâmica do padrão da atmosfera global. É um fenômeno que acontece no Pacífico, mas afeta o mundo inteiro. Então você passa a ter um padrão de circulação atmosférico com fenômenos extremos no mundo inteiro. Então você passa a ter áreas com muita enchente, com muitas chuvas, que vão provocar enchentes. Você passa a ter áreas muito secas. Né? O Brasil é afetado por isso diretamente. Você falou sobre... já estava previsto um relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. NOAA. Isso. Ela já estava prevendo, a formação do El Niño era considerada uma possibilidade distante em maio desse ano. Agora avançou, de acordo com o NOAA, a 80% de chance de um aumento de 1 grau nas temperaturas, um fenômeno mais moderado, 50% de chance de pelo menos 1,5 grau, que é um fenômeno forte, e 20% de chance de ultrapassar 2 graus, com um fenômeno muito forte. Então, nós não sabemos o que vem pela frente. Por isso que eu te falo, o El Niño é um fenômeno que ainda precisa ser muito estudado. Você conhece muito bem já o mecanismo dele, quando ele aquece, o que ele provoca, o deslocamento da massa de ar, como é que fica na região, como isso afeta. Isso a gente já sabe. A origem disso é meio um mistério. Tem várias explicações, nenhuma satisfatória ainda, tá? Eu não consigo enxergar nenhuma como satisfatória, falar esta é a causa do El Niño. E a ação do homem, como já existia lá do passado, a ação do homem com desmatamento, isso interfere? Não interfere. Assim, a gente não tem noção se... eu acho que isso pode prejudicar pontualmente. Vamos dar um exemplo. Você desmatou uma área. Então você tem uma área desmatada, você tem aquilo naquele local. Aí vem o El Niño e provoca uma super chuva naquela área. Como aconteceu no sul do país e vai acontecer no sul do país. Moral da história, você passa a ter o fenômeno mais acentuado de deslizamento de terra, de inundações. Então assim, mas nós não temos interferência no El Niño. Tá? Então, é um fenômeno de ação humana. Não é um fenômeno de ação, é um fenômeno natural. Com ou sem a presença do homem na superfície da Terra, o El Niño existiria. O problema é a ação do homem em determinados pontos e o fenômeno acontecendo. Você potencializa determinados acontecimentos em determinadas regiões. É basicamente isso que a gente tem. Então, assim, o fenômeno é conhecido, a gente precisa saber a intensidade dele, aí você já começa a ter uma noção de quanto ele vai provocar de ações no planeta, e aí a gente tem que fazer planejamento. E é isso que me preocupa no Brasil. Não existe isso. Não existe. Planejamento no Brasil é uma coisa que você olha assim, é cultural isso. Que tipo de planejamento daria para fazer? Primeira coisa, olha, nós temos o El Niño, tira-se tanto de dinheiro para poder socorrer o que vai acontecer aqui, porque a gente sabe o que vai acontecer. O sul do país vai sofrer inundações. Isso vai comprometer diretamente a agropecuária do local. O Nordeste, por sua vez, as secas se intensificam quando acontece o fenômeno. Pode ser, Marcos, que vamos dizer, você está falando com a natureza, que, sei lá, o comportamento não seja igual, apresente uma exceção. Mas se for como está indo, né, e sempre foi, e hoje a gente tem isso estudado já, o Nordeste vai passar por um período de seca muito forte, o que você vai ter que destinar dinheiro para combater a seca, para você poder ajudar aquilo, é socorro.
e você vai ter que combater enchentes no sul do país. A faixa entre o Nordeste e o Sul, que pega o Sudeste, ela fica meio que intermediária. Então, dependendo do que for acontecer, da intensidade, pode ser que chova mais aqui, pode ser que chova menos, depende aí, porque nós estamos numa faixa de transição. Então, aí não é claro. Aqui ainda é um enigma do que pode acontecer. Mas um El Niño forte vai significar para o Brasil chuvas intensas no Sul, com inundações, o que já acontece normalmente. Você vai ter o fenômeno mais potencializado ainda. A gente deve olhar o passado. Na hora que você olha Blumenau já quase desapareceu 2 vezes. E foi nesse período. Então, assim, a gente vai ter chuvas muito intensas, se for esse super El Niño realmente, como está tudo mostrando que vai ser, e você vai ter secas super fortes, marcantes no Nordeste brasileiro. E você vai ter que fazer um planejamento, já destinar verbas para isso. Tanto que a ONU está já apontando, os órgãos da ONU estão apontando, olha, você tem que destinar tanto, né? É bom o mundo separar. Banco Mundial, todos esses órgãos internacionais já estão falando de separar dinheiro para isso. Eles estão falando, tem uma casca de banana ali, Exato. Não cai. Vai cair. Vai cair. Você tira, a casca não tem como tirar, porque o fenômeno vai acontecer. Mas pode desviar dela. Mas você pode ter, olha, inundou. Tá, vai ter inundação. Então você vai precisar reconstruir o processo. Depois aí na hora vão ver de onde vai tirar o dinheiro para pôr. Então, assim, planejamento. Dá para se planejar. Aí, se não acontecer nada disso, pega-se o dinheiro e volta de novo para o que ia fazer. Né? Mas, assim, mundialmente, você tem um dado que a gente estava conversando antes do programa aqui, bem interessante, que é o prejuízo que o último El Niño trouxe. Um dos mais fortes, que foi em 97, 98. Teve um custo estimado de mais de 5 trilhões de dólares. Mundial. Exato. Mundial. E causou tempestades e diversas inundações. Exato, do mundo inteiro. Então o pessoal já está falando, tanto que esses bancos de financiamento internacional já estão apontando, falam, olha, pode guardar dinheiro aí que a gente vai precisar por causa disso. Então nós temos um fenômeno natural, isso é importante que você saiba, tá? O fenômeno do El Niño é natural, não é um fenômeno provocado pelo homem, que pode ser piorado em determinados pontos a partir da ação humana. Por exemplo, eu invado uma área lá e faço um loteamento. Ou seja, vem uma chuva forte, eu tenho um risco maior daquilo vir abaixo. Sim, uma área de encosta ela já viria. Né? Mas você acaba potencializando. É isso que a gente precisa entender. A ação do homem potencializa essas histórias. Então você vai ter esses fenômenos, né, esse fenômeno natural, e vai ter um prejuízo enorme. Aonde? Na agropecuária, que vai comprometer todo o processo de produção, de logística, de distribuição, porque as plantas, se você tem planta que tem uma quantidade X de água, precisa uma quantidade X de água, você dá muito mais água para ela, não vai, a safra vai, como o pessoal diz, vai para o vinagre, né? E aí você tem também as cidades, porque nas cidades você passa a ter processos de inundação nas áreas onde você vai ter chuvas intensas. Em outras áreas com a seca, a agropecuária vai ficar comprometida, os lençóis vão, a parte hidrográfica vai ter um comprometimento de padrão. Isto no Brasil significa, lá na região norte e nordeste, porque o norte também vai ser afetado, viu? Menos água, menos produção de energia. O Instituto Nacional de Meteorologia fez uma previsão por regiões, o que pode acontecer. Ele separou aqui, por exemplo, região norte, para o IMET. O fenômeno pode provocar secas moderadas e intensas no norte e no leste da Amazônia. Por causa da baixa umidade no ar, o risco de incêndios florestais é aumentado em toda a região norte. É necessário monitorar mais intensamente áreas florestais degradadas, onde a probabilidade de incêndio ainda é maior. Ele segue, região nordeste, de forma semelhante ao que ocorre na Amazônia, o El Niño causa secas no norte e no nordeste com diferentes intensidades. O sul e o oeste da região não são significativamente afetados pelo fenômeno que aquece as águas do oceano. Região sudeste, o IMET considera que o El Niño não altera a frequência de chuvas, exceto no extremo sul do estado de São Paulo. Apesar disso, tende a ocorrer aumento das temperaturas médias em níveis moderados, tanto no inverno quanto no verão. O ar fica mais seco e o risco de queimadas é maior durante o inverno e a primavera.
Perfeito, é isso daí. Centro-Oeste. Novamente, não existem evidências associando mudanças nas dinâmicas das chuvas na maior parte do Centro-Oeste, mas há uma exceção. O sul do Mato Grosso do Sul, com um nível elevado de precipitações e temperaturas mais altas que a média. A probabilidade de queimadas cresce no inverno e no início da primavera por conta Mas da tudo isso, então, é bem assim. Você vai ter o norte e o nordeste. Imagina o seguinte, norte e nordeste aqui. E você tem o sul aqui, bati no microfone já. No sul aqui. E essa faixa de transição. Essa faixa, ela fica muito na variável, você entendeu? Uhum. Ela não é uma coisa fixa, assim, ó, vai ter seca aqui ou vai ter chuva aqui. Você, dependendo de como for a intensidade, as chuvas podem subir, né? Ou a seca pode vir mais para o sul, ou as chuvas ir mais para o norte. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. E assim, de novo, é ciência. Não dá para generalizar. Não dá para você falar, isso é natural, acontece, acabou. Não. Você pode evitar prejuízos, diminuir prejuízos. Reduzir danos, se você souber trabalhar com planejamento. Infelizmente, Marcos, a gente mora num país que não tem tradição nisso, né? A gente sempre está tampando o buraco depois que o buraco aconteceu. Você não vai prever, né? Você não evita o buraco. Isso é uma coisa que a gente tem muito que aprender ainda. Outros países, os países europeus principalmente, e os Estados Unidos, já estão destinando dinheiro, já estão trabalhando para que, se realmente for um fenômeno muito intenso, com características muito fortes e consequências muito perversas, vamos chamar assim, eles já estão separando esse processo. O que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem essas discussões. A gente tem El Niño. E Laninha? Laninha é o oposto, né? Quando você tem o aumento da temperatura do El Niño, a água sobe e tal. Depois ela começa a descer, ela vai voltar. Só que quando ela volta, ela não para naquele patamar que é o normal da temperatura média do oceano. Ela desce um pouco, fazendo o oposto. Então você subiu, El Niño, né? Aí ela vai voltar, tá voltando. No lugar de parar na temperatura média, ela cai ainda. E você passa a ter um período onde a água fica mais fria. É quando você freia um carro. Exatamente. Freia, continua até parar. Aí, só que ela vai ter uma queda aqui da temperatura, e depois ela sobe, para e estabiliza por um tempo na temperatura média do oceano. O oceano tem variações de temperatura, mas assim, aí você tem essa média de novo. A laninha é o oposto dessa história, é a queda que você passa a ter a temperatura, e aí você passa a ter fenômenos também provocados por ela. Então isso é uma coisa historicamente nova em termos de estudos. Conhecimento não, já se conhece há muitos anos que a água aumenta, a água diminui, a temperatura, mas o estudo dele vem dos últimos 40 anos, vamos dizer assim, 30 anos mais. Então, a parte meteorológica vem estudando isso profundamente, a parte oceanográfica também, porque a gente sabe que isso tem um efeito direto na vida das pessoas. E o que esperar aí para os próximos meses? Otimismo, pessimismo? Eu lembro que você previu em 2007, numa entrevista no Jornal da Cultura para o Heródoto Barbeiro, pode vir uma pandemia aí, estão mexendo com o meio ambiente. Em 2020 a pandemia veio. A pandemia é minha especialidade, vamos dizer assim, porque eu estudei, eu fiz doutorado em cima disso. El Niño, eu nunca trabalhei diretamente em termos de produção de ciência. Mas com esse teu conhecimento aí, o que a gente pode... Se continuar do jeito que está vindo, vai vir o Super El Niño. É um Super El Niño que está se instalando, porque nós estamos no processo de instalação dele. Ele está se instalando. Então você tem um processo de instalação do El Niño. Você tem, nos próximos meses, ele dando essa marca, nós vamos ter fenômenos pesados no segundo semestre e no começo de 2024. Então a gente vai ter efeitos pesados de seca e chuvas abundantes e enchentes no Brasil. Quando a gente fala em se preparar, a gente está falando políticas públicas e tal. E o cidadão normal, ele faz alguma coisa ou reza? Não tem muito o que fazer. O cara que... o pessoal de Blumenau, principalmente, o pessoal do sul do país que passou por enchentes pesadas,
sabe que é um fenômeno, quando vem pesado. E não tem muito controle, você não sabe até onde vai a água, a quantidade de água. Então, assim, você não tem muito o que fazer. Você, o cidadão normal, é esperar acontecer, ver o que vai acontecer. Não quero ser catastrófico aqui, né, apocalíptico, né, mas, assim, a gente vai ter um período... Agora, deixar claro que isso é natural. É um fenômeno que acontece. É que nem quem mora onde tem terremoto, ou quem tem um vulcão. O cara mora no sopé do vulcão ativo. Ele sabe que um dia aquele vulcão pode entrar em erupção. Então, assim, o ser humano tem uma tendência, né? É interessante isso, de se fixar em determinadas áreas que, se você fosse levar a ferro e fogo, você não iria se estabelecer naquele ponto. O ser humano, fundo de vale... como eu acabei de falar agora, né, no mundo você pode olhar as áreas de sopé e vulcão, porque são áreas extremamente férteis, né? E aí as pessoas acabam se instalando, né? O Vesúvio hoje, se entrar em erupção na Itália, você tem 1,5 milhão de pessoas morando no pé do Vesúvio. E é um vulcão que ele está adormecido, ele não está inativo. Ele pode a qualquer hora entrar em erupção. Uma vez perguntaram, Pompeia pode se repetir? Pode, claro que pode. E hoje você tem 1,5 milhão de pessoas ali morando. Existe tecnologia, trabalho, mas esses tipos de fenômenos você não tem como segurar, né? Não terremoto, 100% de certeza. Tsunami, são fenômenos naturais que fazem parte da nossa vida. O próprio deslizamento de terra, que é o fenômeno brasileiro mais grave que a gente tem, áreas de encosta, chove muito e você tem deslizamento, é um fenômeno natural. A ação do homem nele pode piorar a história, mas é um fenômeno que sempre aconteceu no nosso país. A hora que eu tenho instalações ou no sopé ou no morro, são áreas de risco. Eu posso evitar com que essas pessoas se instalem nessas áreas. Hoje, esse fenômeno nosso, perto dos outros, é menor. Dá para você mapear, você fala, olha, isso aqui é uma área que, se houver deslizamento, vai afetar aqui e ali. Você pode evitar determinadas coisas. Como aconteceu, né? A gente viu recentemente aqui no Sudeste, no sul do país, em São Paulo, no litoral norte de São Paulo, deslizamento e uma quantidade de chuva gigantesca aconteceu. Então, assim, a gente sabe onde essas coisas podem acontecer e como elas podem acontecer. Agora, evitar, em termos desses fenômenos, terremotos, vulcanismo, El Niño, Laninha, qualquer furacão, isso não tem como evitar. Isso são fenômenos naturais do planeta que a gente tem que saber conviver com eles. Fiquemos de olho, então. Temos que ficar atento e planejar para tentar diminuir o impacto econômico que esses fenômenos podem provocar. É preciso estar atento e forte. Sim, não podemos descuidar. Maravilha. A edição de hoje chegando ao fim, então. A próxima, nós vamos voltar também a falar de educação. Sim. Marcos, a gente vai ter novidades. Você espera que nós vamos fazer novidades aqui no nosso podcast. Tá? E eu queria agradecer sempre a participação de vocês, as críticas positivas em termos de construção de um processo. O que a gente quer, Marcos, aqui é levar um pouco de luz, vamos dizer assim, de conhecimento de uma maneira simples para as pessoas sobre determinados temas, basicamente meio ambiente e educação. E siga o Moraes nas redes sociais, entrando no Instagram, morais.pr, lá tem caminhos para o LinkedIn, para o Facebook, enfim, para todas as Agora redes. A gente está em todas as TikTok redes, estamos no TikTok. Tá fazendo dancinha ou não? Não, ainda não cheguei a fazer dancinha, mas no TikTok, então, isso era uma coisa, Marcos, até interessante que você saiba, viu? Porque tem gente que tem preconceito contra o TikTok. Você tinha? Eu tinha. O TikTok, ele tem áreas sérias, boas, muito boas. E que depende do que você entra, para você ver, tá fragmentado e as pessoas não sabem. Porque o que mais viraliza, no final, é a dancinha, né? O gatinho com a bolinha, essas coisas. A nossa proposta é outra, é trazer exatamente conhecimento, educação, cultura, numa sociedade que a nossa função aqui é o quê? Deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Maravilha. Valeu, Moraes. Valeu, obrigado, Marcos. Tchau, pessoal. Até a próxima.